Olá, esse é o projeto Discípulos de Feynman e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui, apresentando os assuntos de matemática da SpaceX. Primeiramente, eu fiz uma estatística com as últimas 6 provas da SpaceX, 2015 a 2020, incluindo 2015 e 2020, que dá um total de 6 provas. E para cada questão, eu associei apenas um assunto, ou seja, o assunto principal que caiu na questão. Vocês conseguem ver a tabela aí. No caso, funções compreende a definição de função, funções lineares, funções quadráticas e funções modulares. Eu resolvi juntar todos esses assuntos porque eles são geralmente abordados juntos nos livros e são assuntos pequenos. Aqui tem um gráfico, né, que mostra os mesmos dados da tabela anterior, só que acho que de forma mais clara, né? E nele dá para perceber claramente como que a maior parte da prova ela está concentrada em alguns assuntos, né? Você vê aqui que 4 assuntos eles compõem quase metade da prova, que é geometria analítica, funções, geometria plana e geometria espacial. São assuntos grandes, mas eles são muito cobrados. Então, quando você estiver estudando, você tem que nortear muito o seu estudo para a prova que você for fazer. Você saber ali o que é mais cobrado, sempre sabendo tudo, né? Sabendo todos os assuntos que podem ser cobrados, independente de qual cai mais e qual cai menos. Mas você entender ali qual é o que você vai dar mais atenção, você vai dar mais o gás ali. Além disso, né, a gente tem também aqui polinômios, logaritmo exponencial, trigonometria, que também são até que bem cobrados, né? Então, se você conseguir estudar esses assuntos, você já tem aqui quase 3 quartos da prova, né? Já é uma grande parte. Só que tem um porém nisso aí, né? Que queria mostrar aqui para vocês duas questões que eu classifiquei como que eu não classifiquei como progressão. São duas questões que têm progressões como assuntos secundários, né, da questão. Aqui a primeira questão aqui é uma questão de polinômios, que utiliza aqui só falando que as raízes estão em progressão aritmética. Então você tem que pelo menos ter uma ideia do assunto, né, de progressões. E aqui uma questão de geometria espacial que usa a soma da PG, né? Então, não é só porque é um assunto que cai pouco. Aqui na estatística a gente tem que progressões tá em 2%, só que aparece em algumas questões. Então você tem que saber ali como lidar se for necessário em alguma questão. Então, com isso, para você se preparar para a prova, a minha melhor dica que eu tenho é você fazer provas antigas. Porque aí você sabe como que a prova cobra o assunto. Principalmente para os vestibulares militares ali, SpaceX, AFA, EFON, é muito diferente das provas de matemática do Enem, por exemplo. As provas militares, elas são muito mais tradicionais, elas cobram conceitos que são muito mais sobre a matemática pura em si do que aplicações, né? Enquanto o Enem cobra muitas questões contextualizadas ali de contas bem contextualizadas, contando histórias ali. As questões da SpaceX elas são mais focando ali no assunto, né? Elas são mais conteudistas. Então é importante que você saiba como os assuntos são cobrados nas últimas provas, né? Para você ter uma ideia. E só para reforçar aqui meu argumento, eu vim trazer aqui algumas questões de provas antigas. Essas são duas questões de duas provas antigas, de anos diferentes, e que vocês podem ver que são questões muito parecidas. São duas questões de inequações trigonométricas e são quase a mesma coisa. Tipo assim, se você consegue fazer uma, você muito provavelmente vai conseguir fazer a outra. E por isso que uma pessoa que tem um contato ali com as provas antigas, se ela tivesse visto, por exemplo, essa questão aqui e no ano dela caísse essa questão, ela teria praticamente uma questão de graça, né? Ela já sabe ali qual é o caminho que ela vai tomar e isso poupa muito tempo na prova. É muito importante vocês saberem como que os assuntos são cobrados. Além disso, né, eu vou trazer aqui mais um reforço para o meu argumento de duas questões de sistemas lineares que cobram exatamente ali a mesma coisa. Você
determinar ali o valor de uma constante, no caso aqui K e no caso aqui A, para que o sistema tenha em cima seja um SPI, né, sistema possível indeterminado, e embaixo que ele tenha solução única. Então são duas questões ali que abordam a mesma parte do assunto de sistemas lineares. E se a pessoa vê isso aqui, ela já tem uma ideia ali de qual assunto geralmente é cobrado na prova na parte de sistemas lineares. Quando a pessoa estiver estudando sozinha ali, ela tem ideia na mente ali de qual parte do assunto que ela vai focar. Isso é muito importante, vocês têm que saber. Tem que saber, eu sempre vou bater nessa tecla aí que você tem que saber como que a prova vai cobrar os assuntos. Pelo menos ter uma ideia. Então é isso. Se vocês quiserem aí materiais aí para ajudar, a gente tem o Google Drive do projeto e tem também no canal aqui uma playlist resolvendo a SpaceX 2014. Então, todas as questões ali, ver como resolve, ver como é cobrado, tem algumas ideias interessantes. E é isso, o Drive de materiais também tem várias apostilas aí de diferentes materiais com questões vestibulares. É muito bom aí que você já... É como se fosse fazer uma prova antiga, né? Você vê como aquele assunto é cobrado na prova. Então é isso. Se você gostou, clique em gostei. Comente aí se vocês quiserem que a gente traga algum conteúdo diferente ali, talvez estatísticas sobre outras provas, ou abordar alguns assuntos, ensinar alguns assuntos aí, como os assuntos que foram apresentados, né, nessa apresentação. E é isso. Muito obrigado aí por ter assistido. Até mais.